Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui nesse webinar da VoxAge. Tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Omnichannel, a experiência do seu cliente independente do canal de atendimento. A sua empresa está preparada? Bom, quem sou eu? Aqui vocês podem me ver na foto, né? Eu sou o Henrique. Eu trabalho aqui na VoxAge já há bastante tempo e atualmente sou responsável da área de gerência de projetos. Tá? Eu até já atuei em implantação aí de alguns projetos de relacionamento com cliente, com algumas empresas, alguns clientes daqui da VoxAge, né? Por exemplo, a Oi, Nextel, Ambev, Saraiva. Então já atuei na implantação desses projetos. E ao longo aqui da apresentação, como funciona a dinâmica aqui? Se vocês, à medida que forem tendo dúvidas, perguntas, utilize o chat da ferramenta para fazer essas perguntas, né? E aí vocês colocam a jogo da velha, cerquilha, hashtag, colocam na frente da pergunta de vocês, que esse símbolo ele vai indicar que é uma pergunta aqui pra gente, tá? Então, vocês fazem as perguntas, pode fazer em qualquer momento da apresentação, e no final da apresentação vou responder essas perguntas, tá bom? Bom, vamos seguir aqui com a nossa agenda de hoje. Vamos falar um pouquinho do cenário atual das centrais de atendimento aqui no Brasil. Né? Também dos perfis de operações, ali vamos dar uma rápida passada nos perfis de operações de atendimento. E a gente vai explorar um pouquinho mais os conceitos, os tipos de channels que nós temos. Vamos falar das tendências aí do relacionamento com o cliente. Vamos explorar mais sobre o Omnichannel, que é o principal foco aqui do nosso webinar de hoje. E aí vamos abordar as perguntas. Tá? Então vamos começar aqui nosso webinar falando aqui qual que é o cenário atual das centrais de relacionamento com o cliente aqui no Brasil. Bom, as centrais de atendimento aqui no Brasil, elas geralmente, temos dois cenários ali, né? Tem muitas empresas que ainda tem um canal só de atendimento, que geralmente ou é a própria loja, é um estabelecimento comercial, que é um canal de atendimento, ou geralmente o telefone. Então, muitas empresas ainda têm esse um único canal de atendimento. Né? Mas também nós temos empresas que têm mais de um canal, web chat, e-mail, e tem muitas empresas que têm mais de um canal. Né? E as empresas, as maiores empresas, elas têm uma URA de atendimento ali, né, para tentar passar algumas informações de forma automática para o cliente. Só que essas URAs elas acabam tem pouca ou nenhuma integração ali com os sistemas dos clientes. Então ela acaba conseguindo passar muito pouca informação, que acaba demandando o atendimento humano, né, esse atendimento dos operadores. E esse atendimento humano ele é um custo elevado para as empresas, né? Por que ele é elevado? Todos esses atendentes eles precisam montar uma estrutura de atendimento, né? Então geralmente os atendentes eles ficam concentrados ali em um único local, né? Podemos ver nessa primeira foto aí um prédio, uma estrutura grande, né? E com vários andares, e os andares ali cheios de operador, né? O próprio custo do operador, o custo do recurso humano, ele é caro, né? Então ele é um valor bastante alto ali para as empresas, tá? Algumas empresas elas são regulamentadas ali pela lei do SAC, e aí essas empresas que são regulamentadas precisam disponibilizar um atendimento telefônico 0800. O que seria esse atendimento telefônico 0800? O 0800 ele é um número cujo o custo da ligação é gratuito para o cliente. E aí quem que paga a conta é a empresa. A empresa que fornece esse 0800, ela que paga a conta das ligações dos clientes que ligarem para ela. E então é um custo adicional para as empresas, né? Então podemos ver aqui na imagem algumas empresas que disponibilizam o 0800, né, como ponto de contato aí da sua empresa. Tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho dos conceitos, né, que nós temos aí de atendimento. O primeiro deles é o Single Channel. Não tem muito segredo, né? É um canal de atendimento ali com o consumidor, geralmente o telefone ou uma própria loja física, né? Um estabelecimento comercial é um ponto de contato também, mas é um canal só de atendimento. Tá?
Nós temos o multi-channel, que tem aqui no Brasil nós temos bastante empresas já nesse cenário, que é disponibilizar mais de um canal de atendimento. E aí geralmente, no multi-channel, geralmente além do telefone, é o web chat, o e-mail, SMS, né? Geralmente são esses canais aí, né? Só que esses canais do multi-channel, eles não trabalham de forma integradas, então às vezes até de fornecedores diferentes, etc. Então os canais ali, eles são vários canais que acabam não se conversando ou muito pouco, né? Nós temos o cross-channel, que é a evolução desse multi-channel, e aí é integrar esses canais de atendimento, né? Integrar tecnicamente esses canais de atendimento, né? É possibilitar ali o cliente acionar através de um canal, dar continuidade do atendimento em outro, concluir lá a solicitação do cliente em um outro canal. Então é sistemicamente, tecnicamente, eles estarem integrados entre si, tá? E por fim nós temos o Omnichannel aí, que é o nosso foco da apresentação, tá? O Omnichannel ele é muito mais do que vários canais integrados, mas é criar um ambiente que proporcione uma experiência do cliente de relacionamento com a empresa, né? É muito mais do que simplesmente só disponibilizar diversos canais de atendimento, tá? Então nós temos esses 4 tipos de channels aqui no atendimento, tá bom? Só lembrando vocês que, à medida que forem surgindo dúvidas, perguntas, utilize o nosso chat, coloca ali a hashtag Jogo da Velha e aí faça a pergunta que no final da apresentação nós vamos discutir um pouquinho delas, né? Vou responder alguma dessas perguntas aí, tá? Bom, hoje nós temos, como eu falei antes aqui, né, nas empresas aqui no Brasil, single channel, muitas empresas ainda têm, né, um único atendimento só, um único canal. E temos muitas empresas também com um atendimento multi-channel, né, com mais de um canal de atendimento, tá? Single channel não tem muito segredo, é o atendente falando ali com o consumidor, geralmente o telefone, tá? O multi-channel é ali, ó, o atendente falando com o consumidor e um atendente de chat falando com o consumidor pelo canal do web chat, né? Mas eles não são integrados entre si, né? Então, por exemplo, eu ligo, né? Eu utilizo o telefone ali, ligo para o saque da empresa, faço uma solicitação ali no telefone, desligo e aí depois eu lembro putz, esqueci de falar um detalhe aqui no meu pedido. E aí eu entro em contato com a empresa pelo web chat. Só que eu entro em contato pelo webchat, a atendente do webchat, ela nem sabe do que eu estou falando. Então eu acabo tendo que explicar algumas coisas tudo de novo, informar algumas coisas que eu já tinha falado no telefone, eu preciso repetir ali no webchat, né? Esse é o multi-channel aí que temos muitas empresas aí, tá? Qual que é a tendência no relacionamento das empresas com os clientes aqui no Brasil? A médio prazo, nós temos o cross-channel, que é pegar esses canais de atendimento, voz, o webchat, e-mail, SMS, eu até disponibilizar mais canais. Então, por exemplo, redes sociais, QR Code. QR Code, para quem não sabe, é aquele código, ele é um código quadrado preto e branco, que eu uso um aplicativo de celular que eu escaneio ele tem diversas informações ali, não posso transitar informações através desse código, né, esse QR Code. Ele pode ser considerado um canal de atendimento, tá? App para smartphones, então disponibilizar mais canais de atendimento e não só disponibilizar, mas integrar esses canais de atendimento, né? Integrar sistemicamente esses canais. Além da integração desses canais, eu disponibilizar a base de dados, o histórico de acionamento do cliente, se for uma empresa de varejo ali, o histórico de compra daquele cliente, essas informações estariam unificadas e disponíveis para todos esses canais, né? É isso que nós temos aí a médio prazo, né? Algumas empresas aqui no Brasil já estão até com uma parte desse cross-channel implantada ou em implantação, tá? Então aqui, ó, um exemplo de cross-channel, né? Então, imagina que
essa moça entrou em contato com o saque de uma empresa, ela fez uma compra e se arrependeu. Ela liga para fazer um cancelamento. Ela fala com a atendente pede algumas informações para ela, por exemplo, qual foi o número da nota, o número do pedido, qual foi o produto, etc. E aí a atendente informa que para ela concluir o processo, a solicitação de cancelamento, ela precisa receber uma cópia da nota fiscal. E aí a atendente orienta essa consumidora a mandar um e-mail com a foto ou a imagem escaneada da nota fiscal. O que o consumidor faz? Desliga a ligação, vai lá no computador, escaneia a imagem da nota fiscal, manda por e-mail para o atendente, aí um atendente de e-mail da empresa, a atendente recebe, junta com as informações que o cliente já falou na ligação, e conclui o pedido de cancelamento ali, né? Aí ele informa no e-mail que, olha, a sua solicitação que a senhora fez pelo telefone, concluímos com sucesso, concluímos o cancelamento, né? Estou dando um exemplo bem simples aqui, só para entender ali a dinâmica do cross-channel, né? Então, o atendente iniciou uma solicitação, uma demanda em um canal e deu continuidade em outra, tá bom? Bom, longo prazo, nós temos o Omnichannel. Como eu falei, né, não é simplesmente disponibilizar vários canais de atendimento, todos eles integrados. O Omnichannel é criar esse ambiente da empresa que vai proporcionar para o cliente uma experiência muito positiva, né, tem que ser positiva, né, lógico, com a marca, com aquela empresa, né, criar esse ambiente, isso é importante, né? Então, um exemplo aqui de uma experiência omnichannel, né? Eu estou procurando um celular. Aí eu estou aqui no escritório de manhã, entro em alguns sites, eu busco, faço umas pesquisas de preço, inclusive eu pesquiso numa loja A. E aí, ok, pesquisei o preço, tudo bem. Aí na hora do almoço, bom, vamos almoçar. E aí no caminho pro almoço, pro restaurante, o aplicativo dessa loja A, ele me manda um push. Então, aí nesse caso aí a empresa, né, falando comigo, mas ele me manda um push, uma notificação pelo aplicativo, e essa notificação diz o seguinte: ele fala assim, ô Henrique, mais cedo você procurou um celular na nossa loja, e você sabia que tem uma loja muito próxima de onde você está? Ela fica na rua XPTO aqui. E aí eu, nossa, né, nem sabia que tinha loja dessa marca A perto de mim aqui. E aí o aplicativo ainda me dá um incentivo. Ele coloca assim, se você for agora nessa loja A, que está, sei lá, uma quadra aqui de você, e comprar o telefone que você pesquisou mais cedo, vou te dar um X% de desconto. Eu falei, caramba, né, que legal. Acho que eu vou adiar meu almoço, nem tô com tanta fome assim, vou adiar meu almoço, vou dar uma passadinha na loja lá. E aí eu vou lá na loja, encontro um vendedor, e eu falo assim, vendedor, ô fulano, eu dei uma pesquisada num telefone, modelo X, mais cedo, e eu estava indo almoçar e o aplicativo aqui de vocês me mandou essa notificação aqui, que se eu comprar esse celular agora, eu vou ganhar um desconto. E aí o vendedor pega, não, é isso mesmo, então vamos concluir. E aí eu acabo comprando esse meu celular nessa loja, né, antes do meu almoço. Vou almoçar feliz com um celular novo ali. Então aqui, que nesse exemplo aqui deu para perceber, né? É todo esse ambiente ali, pode até notar que a gente passou por vários canais, né? É no site da empresa, aí no aplicativo da empresa me mandando notificação, eu indo lá para a loja física, que é mais um canal de relacionamento, eu usando o celular para mostrar lá o meu desconto na loja. Então eu passei por vários canais e assim, nem eu como consumidor nem notei que eu estou passando por diversos canais. Eu estava criando esse relacionamento com a empresa, né? No momento que eu fiz a pesquisa, no momento que a empresa me avisou que tinha uma loja perto de mim, me ofereceu um desconto ali para incentivar eu comprar, eu indo para a loja, né? Então passei ali por diversos canais, essa experiência omnichannel ali que essa empresa me proporcionou, né? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo este fim de semana e isso é um caso de uma experiência que não é omnichannel, né? Não pode fazer isso. Eu fui viajar
E aí eu decidi alugar um carro no local, para facilitar meu deslocamento, né? Transporte público nesse local não era muito bom, eu optei por alugar um carro. E aí eu fiz uma pesquisa prévia pelo computador, pesquisei 3, 4 locadoras e decidi por uma locadora número 1 ali. E vi o preço dela, estava muito bom, etc. Eu falei, bom, depois eu reservo aqui que eu preciso já sair aqui, que já estou com o voo atrasado, né? No caminho para o aeroporto, eu entro no site da empresa, pelo celular, né? Aquele site responsivo ali, que ele se adequa à tela do celular, etc. E eu efetuo a reserva do meu carro lá no destino. E aí ele tem um preço lá que eu encontrei na internet. Chegando lá, peguei o avião, cheguei no destino, fui até o balcão da locadora. Chegando no balcão da locadora, eu falo, olha, eu fiz uma reserva aqui no site de vocês e eu vim retirar o carro. Aí a atendente me pede lá o código da reserva, etc. Eu informo o código, mostro lá no celular, ok. A atendente faz todos os procedimentos, né, de locação de carro, ela pega meu cartão de crédito, tira cópia da minha carteira de motorista. E aí no final, quase eu indo pegar o carro, a atendente me fala assim, ô senhor, é o seguinte, aqui no meu sistema eu não consigo fazer esse preço que o senhor viu no nosso site. Aqui é um pouquinho mais caro, coisa de 5 reais. Eu assim, não, como assim mais caro, né? Ela, não, então, é porque aqui no meu sistema aqui eu não consigo dar esse desconto da internet. Eu, poxa, mas não é a mesma empresa? Eu fiz a reserva nessa locadora aqui, né? E aí não era nem pelos 5 reais, mas assim, poxa, eu confiei, né, ali na hora que eu reservei no site, chego na loja, na hora eu sou surpreendido com preços diferentes ali, né, nesse meu exemplo. Falei, poxa, parece que eu nem estou falando com a mesma empresa, né? Interessante. E aí discuti um pouquinho, aí a atendente chamou o gerente, etc. Até que por fim resolveram lá liberar o desconto no sistema, saí com o carro reservado por um preço que eu tinha encontrado na internet. Mas a minha experiência com essa locadora foi bastante negativa, né? Eu tive toda essa experiência não muito boa, né? Fui surpreendido negativamente por essa empresa. Então é importante estar atento a esses detalhes aí, né? Esse é um exemplo aqui, uma coisa que aconteceu mesmo comigo esse fim de semana e uma experiência nada boa, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens de algumas coisas que já existem, né? Então aqui uma loja de conveniência que o cliente ele está fisicamente numa loja, no estabelecimento comercial. E aí nós temos uma prateleira virtual com diversos produtos aqui, né? A gente vê a Red Label, embaixo temos a água, eu acho que é uma Schweppes, parece ser uma batata frita aqui em cima. Só que todos eles são só uma imagem, uma foto dos produtos. E aí o consumidor, olha, ele pega lá o celular, provavelmente com o aplicativo da loja, e faz a compra escaneando o código de barras, né? Aqui não é um QR Code, é um código de barras convencional, mas estou usando aqui, tá vendo? Diversos canais aqui. Então eu faço, aqui a consumidora ela escaneia lá os produtos que ela quer comprar, no celular ela vai falar a quantidade, por fim conclui o processo de compra e se vai retirar na loja, se vai entregar em casa, etc, né? Aqui temos uma outra imagem aqui, ó, da Procter & Gamble, uma loja, uma Virtual Store aqui, que ela implantou, e toda uma loja toda clean, né, bonita. Só que aí tem um detalhe, né? Olha como é que é a prateleira dessa loja. Todos os produtos são uma imagem no monitor, né, num monitor gigante. Então, os produtos todos eles disponibilizados visualmente ali, né? É bem legal isso. Então, bom, basicamente, né, só a gente revendo aqui, o Omnichannel é criar, é a empresa proporcionar essa experiência positiva do consumidor, do cliente com a marca, né? E aí tem que pensar, nós temos que pensar o que o cliente quer, o que ele deseja, né? Vou trazer alguns itens aqui. Então, o primeiro cliente ele quer ter uma experiência única e positiva com a marca, né? Ele quer que a demanda dele, reclamação, solicitação, pedido de informação, seja feito de forma ágil. E aí quando eu falo ágil aqui, não é só o atendimento em si, não é eu ficar, isso também, né, eu ficar pouco tempo na fila, ser atendido rápido,
Mas é essa solicitação do cliente ser atendida com plenitude de forma rápida, né? Isso que é importante e é isso que o cliente espera da marca. O cliente não tem que ficar repetindo a informação em cada um dos canais de atendimento. Então, uma coisa que me deixa eu particularmente louco é quando eu ligo para a empresa me pede lá meu CPF, aí eu sou transferido. Às vezes eu estou até no mesmo canal, hein? Estou no telefone ali, por exemplo, transfiro, aí a atendente pede tudo de novo. Uma informação que eu digitei na URA, por exemplo, né? Pô, o cliente, irrita isso, né? Então o cliente ele não quer ter que ficar repetindo a informação. Para o cliente, assim, ele falou uma vez a informação para a empresa, é que a empresa disponibilize essa informação onde precisar, né? Então é importante pensar isso na hora de implantar essa experiência positiva, né? O atendimento omnichannel. E facilidade em relação ao serviço e a disponibilidade dos canais ali, né? Então o cliente, quando ele quer entrar em contato com a empresa, ele não vai ter hora, não vai ter canal, ele pode decidir entrar em contato com a empresa em qualquer momento. E aí, na hora que ele decidir entrar em contato, ele vai pegar o canal de atendimento que for mais conveniente para ele. Então, se ele estiver na rua e estiver passando na frente de uma loja, ele vai entrar na loja para enfim, fazer uma solicitação, uma demanda ali, né? É o que está mais conveniente para ele naquele momento. Se o cliente de repente está trabalhando na empresa, lá na frente do computador, ele vai acessar o webchat. É o canal mais conveniente para ele naquele momento. Se ele estiver na rua, de repente ele vai pegar o aplicativo da empresa para fazer um acionamento para a empresa, né? Tirar alguma dúvida, por exemplo. Então é importante os canais de atendimento estarem disponíveis para o cliente para a hora que ele desejar entrar em contato. A empresa precisa facilitar o contato do cliente com a empresa, né? Tá? E aí tem alguns números aqui que mostram o comportamento desse consumidor com perfil omnichannel, né? Vamos falar assim, o que o consumidor busca aí, né? O primeiro número é interessante, que apesar de ser um canal de atendimento mais antigo, aí, né, mais tradicional, o telefone ele ainda é responsável por 68% de todas as interações do cliente com o call center. Então ele ainda é o principal canal de atendimento. O cliente tende a optar pelo telefone, né? 68% aí dos consumidores, segundo essa apuração. Mais de 60% dos consumidores eles mudam de canal de contato, dependendo de onde eles estão e do que eles estão fazendo. E aí um pouquinho do que eu falei, né? O consumidor ele vai entrar em contato pelo canal que for mais conveniente para ele naquele momento. Então, 68% dos consumidores iniciam contato ali por telefone. Mas para eu dar uma continuidade, eu passar alguma informação a mais, etc., eu acabo escolhendo outro canal que não necessariamente telefone, né? Mais de 60% dos consumidores fazem isso, né? 43% dos consumidores eles esperam que os canais sociais, as redes sociais, eles estejam integrados com os outros canais de serviço de atendimento. Então, o consumidor ele considera como uma rede social, então, por exemplo, lá uma fanpage do Facebook da empresa, como um canal de atendimento. Então, se eu estou lá navegando no Facebook, lá bisbilhotando a vida alheia dos outros ali, e aí eu lembro, putz, eu preciso falar com a empresa de Assis aqui para fazer um pedido aqui, tirar uma dúvida. Ele está já lá no Facebook, ele vai lá entrar na página da empresa e vai fazer o pedido dele, vai enfim, tirar a dúvida dele ali. Então, os consumidores, 43% ali, consideram redes sociais como um canal de atendimento, né, como um canal de relacionamento com a empresa. E aí tem um número aqui, uma tendência, que diz que até 2018, 5% dos casos de atendimento eles serão iniciados em dispositivos conectados à internet, né? Então, um número bastante interessante e até serve de norte, uma orientação, um rumo aqui para as empresas, que apesar do telefone ser bastante utilizado, mas a tendência é que o consumidor cada vez mais opte por canais via internet, né? Por dispositivos via internet, seja aplicativo da empresa, web chat, e-mails, por aí vai, tá? 36% das empresas que tem um atendimento considerado excelente disponibiliza o aplicativo,
como um canal de atendimento, né? Então, bastante interessante esse número. E aí, uma coisa que pode até justificar esse número de 36% ali das empresas serem consideradas um atendimento excelente, é que o aplicativo ele é um canal que ele é bastante disponível, né? Então fica instalado no celular, né? O celular acaba a maior parte das vezes ficando com a gente e sempre está ali. Então acaba facilitando muito a vida do cliente, né? Esse canal de atendimento é muito importante ele, tá? Bom, só lembrando aqui, pessoal, que antes de eu retomar aqui a apresentação, lembra que, né, à medida que tiverem dúvidas, perguntas, utilize o nosso chat para fazer a pergunta, coloca ali a hashtag, o jogo da velha, para fazer a pergunta, que aí daqui a pouco, aqui no final da nossa apresentação, eu vou responder algumas delas, tá bom? Bom, em que posição a sua central de atendimento se encontra, né? Nós temos aqui um processo evolutivo, né? Então, se a empresa ela tem um atendimento único, um telefone, por exemplo, para eu chegar no Omnichannel eu preciso passar a disponibilizar mais canais. Então preciso contratar ali sistemas, ferramentas, fornecedores para me prover outros canais. Então eu contrato ali um web chat, um e-mail, um SMS, e aí eu com isso eu aumento o número de canais, o portfólio de canais de atendimento da minha empresa com o cliente. E aí eu evoluo minha central de atendimento para um atendimento multi-channel, né? E aí eu pego esses vários canais de atendimento e eu faço uma integração entre esses canais, né? Tecnicamente eu integro todos esses canais de atendimento. Mais do que integrar, eu disponibilizo todos os dados, né, históricos de acionamento dos clientes. Se for um varejo, os histórico de pedido, eu unifico essa informação e deixo disponível para todos os canais. E aí com isso eu evoluo minha central para um cross-channel, né? E aí por fim, eu pego toda essa minha central, toda ela integrada, com as bases de dados unificadas, e eu crio toda essa experiência, né, do cliente com a marca. E aí eu evoluo para um atendimento omnichannel, né? E aí, assim, quais são esses desafios, né, para implantar o omnichannel? Como eu falei, ele é muito mais do que simplesmente disponibilizar canais de atendimento com a empresa. Eu criar toda essa cultura, esse ambiente, né? Desculpa, cultura não, esse ambiente, proporcionar esse ambiente que vai criar uma experiência positiva do cliente com a marca. E aí alguns desafios ali para ser pensados. Modelo de gestão da empresa, a própria política da empresa, a estrutura organizacional da empresa, a empresa como um todo, ela precisa ser revista, né? Precisa rever esses itens para criar ali indicadores e metas que estão alinhados ali, né? Então voltados para a satisfação do consumidor, do cliente, né? Precisam ser revistos isso, né? As próprias pessoas que trabalham na empresa, e aí quando eu falo as pessoas, não são só as pessoas da linha de frente, né? Não são só os operadores, os vendedores, não são só essas pessoas, essas também, mas as pessoas que estão por trás, ali nos bastidores, também precisam ser capacitados para criar um engajamento dessas pessoas, desses colaboradores da empresa, para todo mundo trabalhar em prol do cliente, né? Do atendimento àquela demanda do cliente, em trabalhar em prol da satisfação do cliente com a marca, né? Então precisa estar todo mundo engajado e capacitado, né? Precisa entender isso, né? E isso acaba proporcionando, causando uma mudança de cultura na empresa, né? A empresa como um todo, ela precisa sempre ali pensar, trabalhar em prol do consumidor, né? O cliente ele precisa estar no centro ali das decisões ali da empresa, etc., né? Independente da área, tal. Precisa ter para isso dar certo, né? Para as pessoas ali conseguirem fazer esse atendimento voltado ali à satisfação do cliente,
os processos da empresa precisam ser revistos para apoiar isso, né? Então, não necessariamente precisam trocar todos os processos, não é nada não necessariamente muito radical nesse sentido, mas precisa ser revistos os processos. De repente, alguns processos ali acabam tornando algumas coisas muito burocráticas que vai contra a questão ali da satisfação do cliente. Que lembra que um dos itens ali que o cliente espera é ter a demanda dele, a solicitação dele atendida de forma ágil. Então, dependendo do processo ali, ele precisa ser revisto para apoiar, né, o atendimento ali do cliente para deixar ele mais ágil, nesse exemplo que eu dei aqui, né? Então precisa ser revisto os processos. Então o item aqui, a estrutura fiscal, que ele é interessante, mas ele precisa ser pensado aí, né? Principalmente aí nas empresas de varejo. Imagina a situação ali naquele meu exemplo lá que eu comprei o telefone na loja aqui em São Paulo, por exemplo. E aí eu decidi cancelar. Não tive não me adequei àquele telefone e optei por devolver ele. E aí o fim de semana, né, que eu falei que eu fui viajar, eu estou em outra cidade. E aí eu vou na loja dessa empresa, nessa outra cidade, e eu faço a devolução desse produto. Então lá por trás, a estrutura fiscal dessa empresa precisa estar preparada para esse tipo de coisa, né? Então a empresa ali emitiu uma nota fiscal de saída desse produto aqui em São Paulo, e lá nessa outra cidade esse produto voltou para a empresa, né? Então como é que ajusta fiscalmente esse trâmite aí, né? Que saiu de um lugar, entrou para o outro, etc. Precisa pensar isso na empresa aí, né? A tecnologia, né, é fundamental. Então todos os canais ali integrados tecnicamente, uma estrutura de dados unificadas disponível para o cliente, né? É muito importante a tecnologia apoiando toda essa estrutura aqui para implantar o Omnichannel, né? E por fim, aqui também, um outro ponto a ser pensado é os próprios parceiros e fornecedores. Os parceiros e fornecedores precisam estar alinhados com quase que uma cultura ali, né, que se cria na empresa voltado para o atendimento Omnichannel, para criar uma experiência positiva do cliente com a marca. Vou dar mais um exemplo aqui de varejo, mas, por exemplo, o cliente comprou lá um produto, eu fui surpreendido, etc. E na hora de entregar, eu conto com um parceiro logístico que tem um processo extremamente burocrático, que se eu não tiver em casa, de repente, ele não consegue entregar. Então, os próprios parceiros ali precisam estar alinhados, né, com essa expectativa, com esse atendimento, com essa experiência omnichannel, né? Bom, então eu vou trazer alguns números aqui, foram apurados aí pela Accenture lá nos Estados Unidos, tá? 53% dos consumidores, eles preferem comprar em loja física em relação aos outros canais, tá? Mais da metade dos consumidores ainda vão para a loja física, tá? 49% dos empresários, eles pensam em integrar esses canais, essas lojas físicas com pontos de contatos mobile. Então, proporcionar ali ao cliente desses mais da metade aqui, né, 53% que vão para a loja para fazer a compra, eu disponibilizar outros pontos de contato mobile, um aplicativo, um próprio computador ali conectado à internet, etc., né, disponibilizar outros canais ali na loja para apoiar o cliente. 61% dos consumidores, eles utilizam o celular para realizar operações, por exemplo, de checkout. Então, ele vai lá na loja, compra, etc., e ele conclui o pagamento dele pelo celular, por exemplo, né? 61%. E 74%, esse número é interessante, hein? 74%, quase 3/4 dos consumidores, eles dão uma pesquisada e eles olham índices e comentários de outros consumidores em relação à experiência que eles tiveram com aquela marca, com aquela empresa, né? Então, bastante importante aqui, por isso que é importante satisfazer o cliente, deixar o cliente satisfeito na experiência dele com a marca. Por quê? Porque ele vai comentar, seja positivo ou negativo, e outros consumidores vão tomar como base esses comentários e esses indicadores de outros consumidores para ele decidir se ele vai, assim, será que eu vou comprar alguma coisa dessa empresa? Será que eu vou me relacionar com ela ou não, né? Então, 3/4 aí dos consumidores tomam esses números de outros consumidores como decisão, tá? Bom, pessoal, acho que é isso aqui, né? Abordei um pouquinho
sobre o tema aqui do Omnichannel. Espero aí ter respondido as dúvidas de vocês. E agora eu vou pegar as perguntas que vocês foram fazendo ao longo da apresentação, né? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, a Rita, ela perguntou o seguinte: qual é o principal aspecto que eu devo considerar, que eu devo levar em consideração na implantação do Omnichannel? Bom, Rita, como eu falei, né, o Omnichannel ele é muito mais do que criar, disponibilizar vários canais, todos eles integrados, mas ele proporcionar essa experiência positiva do cliente com a marca, né? Então criar todo esse ambiente. Então um aspecto muito importante para você considerar na hora que for implantar isso não só se preocupar com a questão sistêmica, a tecnologia e os canais integrados, mas toda essa mudança de cultura, revisão de processos internos, talvez criação de novas metas, indicadores internos, para colocar o cliente como uma figura central ali da empresa, né? É importante ter isso. E ali não só na central de atendimento, ali, não só na ponta, né? Mas a empresa como um todo. É um desafio bastante grande. Tá? Bom, deixa eu ver outra pergunta aqui que a gente teve. A Juliana comentou, aliás, desculpa, a Juliana perguntou, ela colocou assim: Henrique, você comentou que é importante não pular etapas do single channel para o omnichannel. Por que é importante passar por essas etapas? Acho que a Juliana talvez está se referindo àquele slide que tinha uma seta, né, evolutiva que eu colocava os 4 channels na sequência. Então por que não, Juliana, por que é importante passar por essas etapas, por esses 4 channels? Basicamente, para chegar no omnichannel, que é a quarta etapa ali, como pré-requisito ter sido implantado com estes os outros channels anteriores. Por isso que é importante passar por todas as etapas. Então, por exemplo, se você tem um atendimento ali na sua empresa single channel, um canal, por exemplo, telefone, para chegar no omnichannel eu preciso ter vários canais. E aí o que eu tenho que fazer na minha empresa? Eu pego o single channel, contrato, disponibilizo mais canais de atendimento. E aí ou seja, eu mudo meu atendimento, minha central de atendimento de single channel para multi-channel. Que mais que precisa ter lá no Omnichannel? Eu preciso que esses canais estejam integrados entre si, né? Então eu pego minha central, que agora é multi-channel, e eu evoluo ela para cross-channel. Ou seja, eu pego os sistemas, tecnicamente falando, e eu integro todos esses canais de atendimento, né, para possibilitar os canais, as informações, né, a base de dados estarem unificadas e disponíveis para todos os canais, né? E aí sim, Juliana, e aí você com o seu central de atendimento cross-channel, aí sim eu consigo evoluir para um omnichannel. Que aí eu pego toda essa estrutura preparada ali, integrada, e eu crio essa cultura, né, essa experiência positiva do cliente com a marca, né? Eu faço essa revisão da política da empresa, processos, eu capacito as pessoas, não só colaboradores, eu faço com que eles trabalhem engajados em prol de resolver, de atender o cliente, tá? Por isso que é importante passar por todas essas etapas, tá? Temos mais uma pergunta do Felipe, que ele fala assim: na visão do cliente, qual que é a percepção entre os diferentes channels, entre os diferentes canais? Felipe, pro cliente, na verdade o consumidor mesmo, ali, o cliente, que ele quer se relacionar com a marca, ele nem pensa muito nos canais, né? Como eu falei ali, né, a experiência que o cliente quer ter, ele quer ter o canal que for conveniente para ele naquele momento. Então, ele não vai... vou pensar no canal XYZ. Então, para o cliente, assim, nesse momento é o que for mais conveniente para mim, que eu vou acessar Então, por exemplo, eu estou aqui no escritório, na frente do computador, eu vou optar provavelmente pelo chat para falar ali com a empresa. É o canal que é mais conveniente para mim nesse momento, né? Se eu tô, por exemplo, sei lá, dentro do táxi ali, indo para um lugar, eu vou pegar no celular, aí eu provavelmente ou eu vou ligar, ou eu vou usar o aplicativo da empresa, o aplicativo para entrar em contato, né? Então, é o canal que for mais conveniente para o cliente naquele momento, tá? Bom, mais uma pergunta. Nossa, temos bastante perguntas aqui, hein? Legal.
Bom, a Eliana, ela perguntou o seguinte, ela fala que hoje na empresa que ela trabalha, ela tem uma central de atendimento que possui diferentes canais, que tem chat, telefone e e-mail. E aí ela pergunta qual que é a melhor forma de torná-los omnichannel, né? Bom, Eliana, aqui na sua pergunta só não ficou claro se sua central de atendimento ela tem esses 3 canais, se eles já estão integrados entre si ou não, né? Então, caso eles não estejam integrados, aí a sua central de atendimento ela é multi-channel, ou seja, você tem vários canais, porém não integrados entre si. Se esse for o cenário da sua central de atendimento, então a primeira coisa que você precisa fazer é integrar esses canais. Você precisa providenciar, aí eu não sei se esses canais são do mesmo fornecedor de tecnologia ou se são de diferentes. Se for do mesmo, deve facilitar, né? Mas você precisa conversar com seus fornecedores e com a área de tecnologia para proporcionar a integração sistêmica e técnica desses canais, né? É importante que o canal de chat esteja integrado com o telefone, com o e-mail, e mais do que isso, né? A base de dados da empresa, da sua empresa, histórico de acionamentos, etc., precisa estar unificado, né? Precisa estar disponível para qualquer um dos canais. Então, por exemplo, se o cliente entrou em contato por telefone, essa informação da data, hora, a solicitação dele que fez pelo telefone, esse histórico precisa estar disponível, por exemplo, no chat. Que se o cliente entrar em contato por chat, eu vou ver que aquele cliente, o sistema, né, vai ver que aquele cliente entrou em contato por telefone, né? Então é importante primeiro providenciar essa integração entre esses canais, né? E aí evoluir sua central do cross-channel do multi-channel para o cross-channel. Caso a sua empresa já esteja, né, já seja uma central cross-channel, com esses sistemas integrados, com as bases de dados unificadas, aí sim você já está preparada para torná-lo omnichannel. Que aí é uma coisa um pouco mais profunda aqui, né, que é você basicamente mudar, rever, né, a cultura da empresa, os processos da empresa, capacitar as pessoas, e aí não só os operadores, né, da sua central, mas capacitar todas as pessoas que estão por trás ali dos bastidores, que trabalham até indiretamente, a princípio assim, parece que não tem nada a ver, mas todas essas pessoas precisam estar capacitadas para engajar essas pessoas a trabalhar sempre pensando em prol, em resolver e atender aquela demanda do cliente, né? Precisa rever isso. A questão da tecnologia eu comentei, né? Então é isso que precisa se preocupar, né? Tem esse ponto aí, tá, Eliana? Bom, o Paulo perguntou, você falou que é importante se atentar a alguns aspectos na hora de implantar o Omnichannel. Seria quase como uma mudança cultural? Paulo, sim, é uma mudança cultural que precisa acontecer na empresa. Muitas das empresas acabam colocando ali a central de atendimento como se fossem áreas distintas, etc., né? Então precisa ter uma mudança cultural da empresa para todos os colaboradores, todas as áreas, os processos da empresa, eles precisam estar integrados entre si e todo mundo engajado ali, para sempre pensando assim, bom, eu estou trabalhando na empresa e o meu consumidor, eu preciso atender ele, a demanda dele, a expectativa de forma rápida, e atender mesmo, né? Todo mundo precisa estar engajado. Então sim, Paulo, é uma mudança de cultura na sua empresa, sim, tá? Deixa eu ver aqui que tem mais algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tem o Thiago perguntou: por onde ele deve começar a aplicar o Omnichannel se ele já tem o Cross-Channel? Bom, Thiago, só relembrando, né, o Cross-Channel, se você já tem uma central Cross-Channel, ou seja, aquela central com vários canais de atendimento, todos eles integrados entre si, tecnicamente, né, falando, e toda a base de dados unificada, se você já tem uma central desta forma, ou seja, cross-channel, você já está
a um passo ali de conseguir implantar o Omnichannel. É lógico que o Omnichannel tem alguns desafios, né, que nem eu enumerei aqui na apresentação, mas você já está com um pré-requisito ali para começar já a preparar a toda os desafios ali do Omnichannel, né? Aí sim, você já está pronto ali para começar a discutir internamente ali na sua empresa, para levar, né, entre outras áreas ali, para rever os processos da empresa, refletir ali se os processos estão realmente desenhados em prol de solucionar a demanda, né, do cliente. Precisa capacitar os operadores, não só os operadores, né, mas as pessoas que trabalham na empresa, para todo mundo entender que é importante entender o cliente. E aí, por fim, assim, essas pessoas ficarem engajadas em atender o consumidor. É ela que é o drive, é o consumidor que é o direcionador ali das ações da empresa, né? Então, sim, seriam basicamente essas etapas nessa mudança cultural aí, tá? Bom, o Ricardo perguntou: a maior dificuldade na minha empresa é de integrar o PABX, CRM, site e entre outros, muitas vezes ou fornecedores de fornecedores diferentes, né? Acho que é essa a pergunta. No que a VoxAge pode ajudar? Bom, Ricardo, realmente isso é um desafio, né? Até um dos itens, eu acabei nem citando muito essa questão de ser fornecedor diferente, mas essa integração tecnológica, ela é bastante complicada mesmo, e quando envolve mais de um fornecedor, ela realmente é muito complicada, porque aí às vezes acaba esbarrando em algumas questões, né, por exemplo, base de dados. A minha empresa que trabalha do PBX aqui, ela trabalha com uma base de dados da marca, sei lá, Oracle, por exemplo. E aí eu tenho aqui o canal de atendimento por webchat, que a base de dados é SQL, por exemplo, né? Então eu começo a ter esses desafios ali de tecnologias diferentes, né? Então ele é um desafio ali, sim. E aí o que a VoxAge pode ajudar, né? Ricardo, uma das coisas que a VoxAge tem a nossa plataforma, ela é unificada, né? Ela já tem vários canais de atendimento e eles integrados entre si. Então, na verdade, a sistema da VoxAge é modular, né? Então, a empresa pode contratar ali só voz, webchat, e-mail, redes sociais, SMS. E à medida que a empresa vai contratando esses canais de atendimento, eles são unificados tecnologicamente ali no mesmo sistema e numa mesma base. Então isso já consegue ajudar ali, né? E caso já tenha, no seu exemplo aqui, o Ricardo, um PBX, já um CRM, a gente tem módulos de integração, APIs de integração que facilita essa integração, né? Então, por exemplo, no caso aqui do CRM, por exemplo, que vai ter os dados aí, se a sua empresa for voltada a varejo, por exemplo, um histórico de vendas, de pedidos, a aplicação da VoxAge, ela tem uma API de integração que facilita essa integração das informações e a unificação dessas informações, né? Então, dessa forma que a gente pode ajudar, né? Bom, temos aqui, deixa eu ver, mais uma pergunta da Cristiane, né? Da Cristiane. O que ela coloca? O que a Cristiane coloca? Empresas com cultura... O que está escrito aqui? Empresas com cultura descentralizada, sem base unificada e com vários canais de atendimento, o que você recomenda? Né? Bom, Cristiane, primeiro eu vou falar aqui da questão da base, né? Primeiro precisa trabalhar em cima dessa base. Se a base ela não é unificada, estou imaginando aqui que talvez tenham vários fornecedores, né? Talvez até áreas distintas aí que acabam contratando fornecedores diferentes, etc. Uma coisa que precisa atuar, e é um desafio grande aí para você, para a sua empresa, é unificar essa base. Vai ter que juntar as várias áreas que fornecem os dados, né, esses dados não unificados, e cada área chamando os seus fornecedores para, assim, vai ter que ter uma conversa entre eles
e combinar como é que vão fazer esse processo de unificação da base, né? Então, existem alguns mecanismos, né? Então, que nem o exemplo que eu dei ali, às vezes tem os fornecedores de você, os seus fornecedores provavelmente devem ter algumas APIs ali de integração, etc, para facilitar a disponibilização dos dados. Então, por exemplo, num sistema A, ele gera lá, por exemplo, dados de atendimento de voz, por exemplo. E aí no fornecedor B, se fornece dados de atendimento de web chat, né, por exemplo, precisa que coloquem esses dois para se conversar e até junto com a sua área de tecnologia, para que essas informações sejam unificadas na minha empresa e tenham uma base única ali, né? Com a questão da cultura, esse é um desafio um pouquinho maior, né, dessa cultura descentralizada. Precisa ter esse trabalho por trás, e é um trabalho grande, o Cristiane, que precisa mudar essa cultura da empresa, né? E aí algumas coisas ali acabam ajudando. Eu sei que é bastante difícil isso, né? Mas, por exemplo, algumas metas, processos internos aí da sua empresa, por exemplo, provavelmente deve ter áreas aí na sua empresa que a meta daquela área vai contra, de repente, uma coisa que uma outra área espera, né? Então, isso precisa talvez até uma discussão, promover uma discussão em alto nível, né, com grupo, com diretorias, grupo de gestões, etc. Ter essa conscientização que para conseguir implantar o Omnichannel precisa ter essa mudança de cultura, tá? É um desafio bastante grande que você tem, viu, Cristiane? Bom, chegamos aqui, né, infelizmente eu não consegui responder todas as perguntas, mas fiquei bastante feliz aqui que tem bastante pergunta. Vou responder, depois a gente vai responder todas elas, né, a gente manda um e-mail para vocês com a resposta de cada uma dessas perguntas, tá? E aí, só lembrando aqui antes da gente encerrar a apresentação, no final aqui vamos ter uma pesquisa de satisfação, né? Então é muito importante vocês colocarem, e aí assim, se tiver alguma coisa que não agradou, conteúdo, a forma que eu apresentei, não sei, a ferramenta que a gente utilizou, assim, é muito importante vocês colocarem isso, né? Sejam bem sinceros mesmo na resposta, para auxiliar a gente aqui, auxiliar vocês já no preparativo dos próximos webinars aí, né? Tá bom? Bom, agradeço aí a atenção de todo mundo, a participação de todo mundo, esses 50 minutos aqui que ficamos juntos. E aqui estão meus contatos, né? Então qualquer coisa aqui pode mandar um e-mail, ligar aqui para mim, que se tiver alguma dúvida que surgir depois também pode mandar e-mail ou ligar que a gente vai responder, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí pela participação.